Verónica Policarpo é doutorada em Ciências Sociais, portanto em Sociologia, é uma investigadora social no campo dos estudos humanos ambientais, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena desde 2018 o Human Animal Studies Hub, projeto que recebeu o Prémio International Development Fund do Animals and Society Institute em 2019 e em 2022, essa é a parte que nós, é por isso mesmo que ela cá está, ela foi galardoada com uma ERC Consolidator Grant para estudar os modos como os animais não humanos recuperam das catástrofes ambientais, em particular dos incêndios florestais. Este prémio, que já recebeu reconhecimento, vários reconhecimentos académicos, e que agora a Verónica vai começar a desenvolver, e por isso, para nós, muito importante tê-la cá hoje e ouvi-la sobre esta matéria, que de facto, de algum modo, se relaciona bastante também com o tema anterior, e por isso ela fazia pandan com o Joaquim Santos Silva nesta mesa. E por isso, Verónica, a palavra é tua, com muito gosto. Muito obrigada e vou começar por agradecer muito o convite que me foi dirigido, dizer que foi um grande desafio quando a Patrícia me falou pela primeira vez desta conferência e que seria interessante vir aqui partilhar convosco alguma coisa do trabalho que tenho estado a desenvolver e portanto muito obrigada, tem sido uma conferência muitíssimo boa, julgo que estamos todos de acordo e portanto para mim é uma honra estar aqui. Vou começar por dizer exatamente que o desafio, e por aí começarei, o desafio foi pensar como é que eu ia pegar no tema. Não sei se isto está a mudar. Qual é que é? Ah, sim, exato, consegui. O primeiro desafio começou por ser como é que eu iria pegar no tema, sendo que a monocultura não é um tópico central no trabalho que eu tenho estado a desenvolver. E no projeto que estou a desenvolver no presente. No entanto, como é evidente, por muito do que ouvimos já nesta conferência, e em particular do colega que acabou de sair e de fazer a sua comunicação, é um tema que se cruza com aquele que nós estamos a trabalhar no projeto do qual eu irei falar. Portanto, o desafio para mim foi como é que eu posso trazer alguma coisa para pensar a monocultura na relação com os animais, portanto, juntar aqui estes dois interesses. Portanto, ainda que a floresta também se cruze com o nosso trabalho, o nosso foco são os animais não humanos. E é evidente que quando começamos a pensar no cruzamento da palavra monoculturas com animais, há temas que são imediatos, em particular a relação com a desflorestação, que já foi aqui mencionada ontem bastante, em particular a produção intensiva de animais para alimentação, para consumo alimentar relacionado com a desflorestação. Muito importante na nossa área de estudos dos animais e em particular na área dos estudos críticos dos animais, a produção intensiva de animais como uma monocultura em si mesma, e isto aplica-se à alimentação, por exemplo, ao almoço falávamos das chicken farms, por exemplo, ou dos animais que são produzidos para efeitos de experimentação para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, para a indústria da moda, muito importante. Há muitos desastres ambientais também que se relacionam, que às vezes vemos noticiados, o massacre massivo de animais por via de doenças que de repente matam uma quantidade de animais nessas quintas, que no fundo produzem animais como uma monocultura, portanto uma única espécie a ser produzida em massa. Tudo isto tem, e muito interessantemente o colega que acabou de sair mencionou isso numa das suas respostas, tudo isto tem por trás aquilo que é um modelo capitalista de produção industrial, neste caso dos animais não humanos ou da floresta, como foi mencionado pelo nosso colega que acabou de sair. No caso dos estudos críticos dos animais, esta expressão tem sido muito associada enfim, a um termo que foi cunhado por uma antropóloga chamada Barbara Nossky em 1989, que é o complexo industrial animal, ou seja, não é possível pensar a monocultura de animais ou de qualquer espécie, eu diria, mas neste caso dos animais, fora de um sistema capitalista que é o atual, em que a produção industrial em massa, não é, descaracteriza, retira toda a subjetividade aos seres que está a explorar. Portanto, esta questão da subjetividade é central,
para a noção da monocultura no caso dos animais. Isto, uma pequena introdução das várias dimensões que eu penso que poderiam e deveriam ser abordadas numa palestra sobre monoculturas e animais, mas que, no entanto, eu não irei abordar. Aqui o meu disclaimer, ou seja, senti mesmo como necessidade de dizer isto inicialmente. Estes são temas que eu espero um dia vir a ter a oportunidade até de escrever sobre eles. Felizmente há muito bom trabalho a ser escrito já sobre esta monocultura intensiva de animais na área dos estudos críticos dos animais, que é uma área que também tem uma missão muito clara de emancipação dessas subjetividades que são dominadas. Portanto, tudo isto é colocado num campo crítico das relações de poder. No entanto, não foi esse o ângulo que eu escolhi aqui hoje para falar convosco, por uma razão que é muito pragmática, que tem a ver com o que o nosso colega Martinho já explicou, é que neste momento o projeto que eu tenho em mãos, e portanto não faço mais nada hoje em dia senão dedicar-me a ele, é mesmo uma coisa que não toma 100% do meu tempo, toma 200% do meu tempo, é um projeto que tem a ver com os desastres ambientais, em particular com incêndios florestais e o impacto que isso tem nas vidas dos animais. Não tanto impacto no sentido de qual é a mortalidade, embora isso evidentemente também seja uma dimensão que nos interessa, mas como é que nós podemos aprender com os animais a construir comunidades multiespécies que sejam mais resilientes, e eu não gosto da palavra resilientes nem resiliência, que sejam mais resistentes, se quisermos, que sejam mais, que consigam coabitar em maior harmonia com essa realidade neste caso, dos incêndios. E por isso, para pensar, sendo esta a porta de entrada, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi em alguns eixos intersectantes, ou seja, que eixos intersectam esta reflexão sobre monoculturas que nós temos estado a fazer aqui há 2 dias e a reflexão que eu própria tenho estado a fazer com a minha equipa sobre esta realidade dos animais e das suas experiências, que é um conceito que me interessa especialmente, face às catástrofes ambientais e aos incêndios em particular. Desde logo há este tema overarching, ou grande tema da supressão de uma diversidade que é por si portadora de significados, ou seja, a diversidade não é só sermos todos muitos e cada um diferente, a diversidade traz um significado próprio para o ecossistema. E esta supressão está, parece-me a mim, presente nos 2 casos, no caso enfim, do impacto que um grande incêndio, e em particular o nosso projeto foca-se nos mega incêndios, tem no ponto de vista nas vidas dos animais e nas suas experiências, e também na questão das monoculturas mesmo florestais, como temos vindo a ver aqui. E do meu ponto de vista, esta supressão da diversidade está sempre ligada à supressão de um potencial de transformação social. Ou seja, interessa-me sempre muito pensar na diversidade como uma alavanca emancipatória, ou seja, uma alavanca de transformação, que pode ser da paisagem, mas também é uma alavanca de transformação coletiva e de transformação dos próprios sujeitos, de emancipação dos próprios sujeitos. Há, evidentemente, a questão do impacto na constituição daquilo que a Ana Tzing chamou simplificações ecológicas, ou seja, que era monocultura, e ontem também falávamos sobre isso, ali na palestra também sobre a história ambiental, esta ideia de que a monocultura vem tornar as coisas mais simples, pois não parece que seja assim tanto, não é? E, na verdade, esta simplificação tem um impacto muito importante no tema do nosso trabalho, que ela potencia os incêndios, não é? Ou seja, uma paisagem que é menos diversificada, ela é menos resiliente ao fogo, ela arde com mais facilidade e ela potencia grandes desastres com mais facilidade. E isto traz também uma relação com uma política que tem sido uma política hegemónica em vários países, incluindo Portugal, que é uma política de supressão do fogo, ou seja, o fogo tem que ser a todos os níveis suprimido, temos que conseguir erradicá-lo, preveni-lo, controlá-lo. Foi muito interessante, achei várias coisas interessantes da palestra anterior, uma delas foi também todo um paradigma do controlo que emerge em alguma narrativa, e eu irei falar um pouco hoje da narrativa pública sobre esta questão. E esta política de supressão traz consigo uma ideia de domesticação
daquilo que não é igual a nós, não é? E eu acho que essa ideia da domesticação está muito presente também na ideia da monocultura, e esta domesticação de elementos que são considerados perturbadores, sejam eles o fogo, seja o eucalipto, porque é considerado invasive ou exótico, é uma temática muito central para pensarmos a nossa relação com a diversidade e como é que essa diversidade é vista ou como um ativo ou, pelo contrário, como algo que deve ser controlado e gerido para poder ser funcional. E estou a usar de propósito estas palavras. Portanto, por outro lado, mais algumas ideias, isto são tudo ideias de partida. A relação, tem sido bastante explorada uma relação entre aquilo que é a diversidade de regimes do fogo e a própria biodiversidade, diversidade de espécies, vegetais e animais, em alguns, e não existe consenso em relação a isto, como em muitas outras coisas. Em alguns casos, a diversidade de certas espécies tem sido vista como promovendo ou incrementando a diversidade sendo promovida ou incrementada pela diversidade dos regimes de fogo, noutros casos não. E, portanto, isto é toda uma problemática que está presente. Por outro lado, a própria política de supressão do fogo põe em causa a própria diversidade das espécies e, portanto, a sua adaptação e resiliência ao território e ao fogo. E, evidentemente, estão ligadas aos regimes intensivos, isto já referi, nomeadamente à plantação de monoculturas, e em Portugal há o caso do eucalipto. E para mim também é interessante ver como os animais têm ficado fora do conceito da floresta como monocultura, e aqui estou a citar a Susana, que também ontem aqui partilhou connosco as suas ideias, a floresta como monocultura intensiva de árvores em altura e em extensão, que, como é definida em Portugal do ponto de vista da política pública, e os animais também não parecem fazer parte desta floresta, e portanto eles também ficam excluídos enquanto subjetividade e são invisibilizados. Então, dito isto, estes foram os meus pontos de reflexão inicial, mas eu, para pensar sobre isto convosco, e portanto aquilo que eu vos vou convidar aqui é uma viagem para fora do mundo em que temos estado até agora. Até agora temos estado no mundo aqui no ecossistema monocultural, digamos assim, e eu agora vou convidar-vos a sair um pouco deste ecossistema de estar focado na noção de monocultura, para tentar pensar um pouco a partir do trabalho que tenho estado a desenvolver com esta equipa. Nós começámos agora mesmo a trabalhar, agora mesmo o projeto começou no ano passado, mas estamos ainda a arrancar. E este projeto tem, como dizia há pouco, como objetivo conhecer as experiências que os animais têm na fase da recuperação dos grandes incêndios. E eu devo dizer que tudo aquilo que eu digo aqui, que eu já disse e que vou continuar a dizer, é o resultado de um coletivo, é o resultado de um trabalho em equipa. Essas pessoas não estão aqui comigo fisicamente, mas estão comigo em espírito e estão certamente comigo cognitivamente em todas as ideias que eu estou aqui a partilhar convosco. Estão aqui os nomes dessas pessoas. Vou passar vou-vos só dar assim um lamiré muito rápido do que é o nosso principal objetivo em termos com o projeto, para depois me focar numa questão que escolhi hoje para partilhar convosco e para pensar convosco. Nós temos, em termos, a nossa grande questão é como é que nós podemos escutar, ou olhar para, ou apreender, ou conhecer, podemos escolher outros verbos, as perspectivas dos animais sobre as catástrofes. E como é que podemos integrar o seu conhecimento e a sua experiência em novos modelos de governança das catástrofes, que então serão novos modelos de governança multiespécies. Portanto, o projeto, como tem dois layers, um layer mais epistemológico, produção de conhecimento científico para a área, nomeadamente cruzando as áreas dos estudos dos animais com as áreas das catástrofes, e depois tem um layer de governança, ou seja, como é que nós podemos trabalhar com os stakeholders em presença e conseguir dar uma agência aos animais nos modelos de gestão das catástrofes. E, portanto, nós partimos aqui daquilo que consideramos um gap, que é a invisibilidade dessas perspectivas dos animais no próprio conhecimento sobre os desastres e na governança. E, portanto, esta noção de aprender com os animais é central para nós. E, para isso, nós vamos pegar na questão eu tenho isto estive a traduzir, mas houve aqui alguns que escaparam.
vamos pegar na noção de experiências e de práticas, e para isso constituímos uma equipa interdisciplinar e vamos trabalhar com metodologias multiespécies com vários pontos de vista. Portanto, na equipa há biólogos da conservação, há geógrafos, sou socióloga, antropólogos, artistas visuais e ecólogos. Portanto, há todas estas valências para nos conseguir para nos ajudar a grasp, apreender o que podem ser as experiências dos animais, que eu aqui conceptualizei em práticas e capacidades, práticas vindo mais dos estudos de ciência e tecnologia inicialmente, capacidades muito alinhadas mais com a ética, com a filosofia, mas que também estão a ser conceptualizadas do ponto de vista sociológico, e a informar essas capacidades, interessa-nos partir dos contextos que constrangem ou potenciam ou enable essas práticas e capacidades. Portanto, chamamos-lhes aqui contextos que dão forma à vulnerabilidade ou à resistência ou a ambos. E é desses contextos hoje que eu vou falar, assim, um bocadinho, portanto, só assim um pouco, porque nós estamos ainda mesmo a fazer trabalho muito, muito exploratório. Só dar-vos aqui isto é só assim um layout de como o projeto se vai desenrolar em termos de fases. Portanto, o projeto tem 5 anos, vamos começar por uma fase, estamos a começar pela fase da exploração, e é aqui que me vou centrar. Depois teremos uma fase de observação, com etnografia multiespécies e mapeamento geográfico, depois uma fase de narração e depois uma fase de engajamento com os stakeholders e com as comunidades. E, portanto, focando-nos nesta fase da exploração, que é onde estamos agora a começar, o nosso objetivo, no fundo, é compreender como é que a questão dos desastres está a ser enquadrado do ponto de vista da narrativa oficial ou oficiosa. Narrativa oficial, vou-lhe chamar assim, tem principalmente a ver com a política pública e com documentos oficiais que são emitidos pelas entidades competentes, e essa narrativa oficial como constitui uma espécie de enquadramento sobre o qual depois os discursos são produzidos e depois as experiências animais e não animais são enquadradas, não é? Portanto, nós não conseguimos pensar dentro de um quadro de referência. E, portanto, a ideia aqui é que esse quadro de referência é hegemonicamente construído e disseminado. A oficiosa são os mídia, não é? Os mídia têm uma forma pervasive de produzir representações que depois são integradas e, como sabemos, a agenda política e a agenda dos mídia circula e reforça-se mutuamente e, portanto, com isto se constrói um quadro que é um quadro que vai depois informar a maneira como nós agimos em relação e pensamos estas relações multiespécies no terreno. Além disso, portanto, o que nós estamos a fazer, o que nós começámos a fazer, portanto, foi este levantamento, e além disso também faz parte desta fase exploratória o que nós chamamos o pré-campo, que são entrevistas exploratórias a informadores privilegiados. No verão passado fizemos 15 entrevistas a stakeholders e informadores privilegiados para o caso português. Neste momento estão a ser feitas entrevistas para os 2 outros casos. Isto, não sei se referi, o projeto está a ser desenvolvido em 3 países, Portugal, Brasil e Austrália, ou melhor dizendo, em 3 regiões específicas em cada um destes 3 países, e neste momento estamos também na fase do trabalho exploratório nos outros 2 países. Para o caso português, que, enfim, que as entrevistas exploratórias já foram concluídas no verão passado, as espécies que surgiram assim com mais pujança em relação, não só nas entrevistas, mas também nos textos que já temos estado a analisar. E devo dizer que nós neste momento estamos a tentar encontrar as espécies com as quais queremos trabalhar. Portanto, a ideia é nós colaborarmos também com estas espécies e trabalharmos com elas no sentido de perceber como é que elas se adaptam, mas estamos à procura das espécies que sejam heurísticas. Portanto, isto foi todo um processo muito interessante, porque uma questão que me foi colocada inúmeras vezes é: mas como é que pode fazer o trabalho se ainda não sabe quais são as espécies? Isto é um pensamento muito interessante, que é um pensamento dedutivo, em que supostamente nós temos que saber tudo à partida e depois vamos só aplicar um modelo. A minha perspectiva foi totalmente outra. A minha perspectiva foi não escolher essas espécies,
à partida e ir ao terreno e ver o que é que emerge. Este trabalho é um trabalho peculiar neste sentido, mas também no sentido em que ele está a ser co-construído não só com as espécies, mas também com o fogo em si. Ou seja, nós temos que seguir o fogo. Nós vamos trabalhar onde o fogo estiver, ou onde o fogo, e não podemos trabalhar onde o fogo esteve já há 3 ou 4 anos, porque aí as espécies já recuperaram bastante. Portanto, isto para dizer que esta noção de espécie heurística para nós é bastante importante. Ou seja, qual é a espécie que nos pode trazer mais insight sobre aquilo que nós queremos compreender, e há aqui, estas são aquelas que neste momento estão acima, as que sobressaíram mais: o javali, o cervo, a abelha do mel e a cabra doméstica, por razões diferentes. O javali e o cervo, e é sobre estas duas que eu hoje vou dar algumas ideias. Vou-me focar nestas duas, por serem muito adaptativas e por trazerem conflitos entre os seres humanos e as vidas, e neste caso a vida selvagem. Portanto, vou-me focar no caso dos javalis e dos cervos em relação à nossa análise muitíssimo exploratória dos documentos oficiais, e aqui este trabalho foi realizado em conjunto com uma investigadora do projeto, que é a Filipa Soares, e que não está aqui, mas está. E o que nós estamos a fazer foi, o que se começou por fazer, foi recolher os documentos oficiais ao nível nacional, ou no caso do Brasil e Austrália Federal, e criar uma base de dados cuja finalidade é, depois do projeto terminar, vai sendo atualizada até ao final do projeto, e depois do projeto terminar fica disponível para análise secundária em acesso aberto. E o que nós fizemos foi recolhemos todos os documentos publicados em Portugal desde 2017, na Austrália desde 2019, porque foram os grandes incêndios, já falámos aqui, portanto foi assim um marco bastante importante nesta temática, e que reuniam estas palavras-chave que nos interessavam: fogos, incêndios, animais, vida selvagem, fauna, biodiversidade, caça, gado, abelhas. Neste momento temos cerca de 700 documentos, que obviamente vão continuar a aumentar, e são principalmente iniciativas parlamentares e debates parlamentares, portanto, vêm do lado do legislador. Na maioria dos documentos, o tema é abordado relativamente à fase de emergência, que não é aquela que nos interessa, portanto, o projeto foca-se na fase da recuperação, mas a fase da recuperação é a segunda, com 32% dos documentos. E apenas 1 em cada 5 documentos os animais têm aquilo que nós chamamos alta centralidade. Portanto, criámos uma variável que é baixa, média, alta centralidade, portanto, qual é que é a importância que é dada às espécies não humanas naquele documento, e a maioria não dá importância, portanto, são coisas muito leves, que quando muito se refere assim uma vez e mais nada. Portanto, 1 em cada 5, são cerca de 20%, os animais têm alta centralidade e outros 20% têm média centralidade. Os mais referidos são a enorme categoria dos selvagens, não é? Que só por si é interessantíssima para nós desconstruir o que é isto de ser selvagem numa floresta que é antropogénica em si mesma, não é? E num ambiente que não existiria sem intervenção humana. E depois temos o gado e categorias não especificadas. Os animais de companhia, curiosamente, aparecem pouco, aparecem 12%, e em Portugal mais, noutros países muito pouco, o que também é interessante. Só que, por curiosidade, um top 5 das espécies no conjunto dos 3 países. O que vemos é as espécies muito carismáticas, o que se chama as espécies carismáticas, como o caso do koala, não é? Parece muito referido, e aqui claramente é por via da Austrália, não é? Cá não temos koalas. As abelhas do mel, porque se tornaram uma espécie também muito carismática por via da polinização e da importância que é atualmente dada aos polinizadores, não é? As abelhas do mel que realmente são muito afetadas pelos incêndios, ao contrário das abelhas selvagens. Só por curiosidade, uma coisa que eu não fazia a mínima ideia quando começámos a fazer este trabalho exploratório, descobri, só em Portugal há mais de 700 espécies de abelhas, a maioria das quais são selvagens e são solitárias, não são abelhas comunitárias, e essas abelhas, ao contrário das abelhas do mel, que são espécies sociais, essas abelhas não são negativamente afetadas pelo fogo, pelo contrário, porque a seguir ao fogo há todo um recrudescimento da vegetação rasteira, e elas alimentam-se, e portanto elas até se desenvolvem bastante a seguir aos fogos. Então, focando-nos no caso dos cervídeos, e aqui chamei cervídeos porque eles não são necessariamente da mesma espécie, portanto este grupo em Portugal são muito referidos os cervos, na Austrália são os veados.
Os temas mais. Eu que agora não consigo ver, mas creio que são 13 menções, vocês também não conseguem, lá em casa devem conseguir ver, ao todo. No Brasil e em Portugal há menos, portanto, a maioria das menções a este grupo vem por via da Austrália, e o tema mais associado é a biodiversidade, conservação, e as questões da saúde sanitária. Isso tem a ver com o facto do veado ser considerado uma espécie invasora, não é? Como estávamos a falar há pouco a respeito do eucalipto. E, portanto, quando cruzamos por país, vemos exatamente que é na Austrália que a biodiversidade, a conservação e a saúde sanitária têm mais importância. No caso de Portugal, é mais a ajuda pós-fogo e também a relação económica, tal como acontece em relação ao javali. No caso da Austrália, o que acontece, e muito interessantemente, a propósito fazendo a ponte com o que estivemos a ouvir sobre o eucalipto, e também com a performance que a Evgenia, com que a Evgenia nos brindou há pouco, o que acontece é que, por um lado, o veado é visto como uma espécie invasora, portanto, foi uma espécie introduzida para objetivos de caça, que eles chamam a game species, e esta teoria de que o colega falava há pouco do nicho, ou seja, com a diminuição de certos, da prevalência de certos mamíferos, o nicho ficou vazio, digamos assim, e estas espécies ocupam esse espaço que ficou vazio, portanto há esta teoria e, portanto, há toda uma narrativa nestas políticas públicas de que é necessário controlar esta espécie, porque senão ela invade tudo e principalmente vai danificar o ecossistema que está a recuperar. E em particular em determinadas zonas há uma espécie de eucalipto que produz uma seiva que é doce e os veados vão atrás desse alimento e, portanto, acabam por se reproduzir, recuperam com muita facilidade naquela região, reproduzem-se bastante, um minuto. Reproduzem-se bastante e acabam por não conseguir, portanto, há toda uma narrativa de que é necessário que eles causam, portanto, eu coloquei aqui duas citações, de que eles causam dano à recuperação do próprio território, ou seja, é como se o veado não fizesse parte do território, há toda esta separação, e há toda uma construção, demonização, digamos assim, desta espécie, que depois o controle é feito por técnicas bastante agressivas, como o aerial shooting, não é? Portanto, são... Exato, montaria mesmo aérea, não é? Vão em helicópteros e fazem e disparam. Então, não tenho tempo só tenho um minuto e, portanto, vou passar para as conclusões. Os javalis vão ficar para o nosso próximo encontro e prometo, nessa altura, vamos ter. Os javalis são uma espécie que eu tenho um carinho muito especial. E portanto teria algumas coisas a dizer sobre os javalis, mas o argumento é o mesmo que já estive a desenvolver em relação aos veados para a Austrália, é um argumento semelhante para Portugal. Portanto, o argumento que eu estou aqui a tentar mostrar é que esta análise muitíssimo preliminar das políticas públicas relativas a incêndios e aos animais deixa antever aquilo que nos parece ser uma narrativa que é pretensamente reparadora, e estou a chamar pretensamente de propósito, portanto há toda uma narrativa de querer reparar o ecossistema e a floresta, no entanto essa reparação é muito condicional e do nosso ponto de vista ela esconde um paradoxo. Apesar da recuperação da floresta, dos habitats e das espécies afetadas ser hasteada como um valor, algumas das espécies que melhor recuperam, que é o caso do javali e do veado, são vistas como uma ameaça. E assim o seu extermínio é defendido como uma forma de regulação com vista à reposição de um suposto equilíbrio ecológico. E, portanto, do meu ponto de vista, tal como é necessário questionar, e todas as perspectivas pós-humanistas têm vindo a questionar o que é o humano, não é? Também é preciso questionar o que é este equilíbrio ecológico, não é? Esse também é um equilíbrio claramente que interessa a alguns e nem sequer interessa só a todos os humanos, interessa a alguns humanos. E não se pode separar isto do complexo industrial.
Tem que se colocar isto, do meu ponto de vista, no quadro do capitalismo global e do complexo industrial. A categoriza, como é que isto é feito em relação às outras espécies de animais? Através da sua categorização como peste, como feral, ou seja, a capacidade de resistência de uma espécie, a capacidade dela se emancipar, de ser livre e de construir um mundo próprio, é vista como uma liability e é vista como algo que deve ser dominado, controlado para termos um ecossistema que funcione. Funcione para quem é o que eu pergunto, não é? E portanto, isto, do nosso ponto de vista, tudo isto constitui pedras angulares da narrativa de controle e de regulação da natureza, esta natureza que eu também coloco em aspas, porque estamos sempre a colocar de fora dela, não é? Enquanto nós nos colocarmos de fora dela, não vamos perceber o que ela é. A fase de recuperação surge também, e esta é outra ideia que eu gostaria de deixar, como um tempo-espaço de ambiguidade biopolítica. Ou seja, há um tempo-espaço em que ou seja, a recuperação parece ser uma porta aberta à vida, e o que nós observamos aqui é que, para alguns, recuperação é uma porta aberta à morte, ou seja, é uma thanatopolicy, é uma política da morte. E onde estas competências de sobrevivência, no fundo, se tornam argumento de extermínio. E isto é feito, e eu acho que compete-nos a nós, cientistas sociais críticos, trazer isto para cima da mesa e discutir esta questão. E, portanto, tal como as monoculturas, para wrap it up em torno do conceito de monocultura, estas práticas e discursos constituem formas de supressão de diversidade significativa, para voltar ao início, e do seu potencial de transformação social. E eu vou terminar porque eu quero pegar neste potencial de transformação que eu acredito que os animais têm. Portanto, aquilo foi para resumir o que estive a falar, e agora eu gostaria de vos convidar a olhar para o futuro, ou seja, para continuar, como continuar a partir daqui, o que fazer. E eu, do meu ponto de vista, o que fazer é inverter o olhar, ou seja, temos que mudar este olhar. Temos que pensar as experiências dos animais como partes constitutivas de uma diversidade ecológica que potencia uma transformação que ela própria não diria, não é tanto emergente, mas como é insurgente. Ela rebela-se de alguma maneira contra esta forma de controlo e de poder humano. E para isso, a nossa proposta neste projeto é pensar estas experiências dos animais, como eu disse no início, a partir daquilo que elas são capazes de fazer, a partir daquilo que elas fazem efetivamente e a partir dos significados que elas próprias dão a essas coisas que fazem e a essas relações que constroem. Portanto, como é que aprendem a viver no território que foi ferido pelo fogo, o que é que fazem criativamente, quais são as suas criatividades para se adaptarem, como é que essas práticas nos podem ajudar a inverter o nosso olhar sobre estes ecossistemas simplificados como as monoculturas. E, portanto, em vez da recuperação se continuar a ser um tempo-espaço de ambiguidade, como vimos há pouco, passa a ser mais uma espécie de tempo-espaço de ambiguidade ontológica, ou seja, em quem é que nós nos tornamos e em quem é que estes animais se tornam quando se aprendem a relacionar com este território e como é que nós podemos aprender esses modos de transformação ontológica, ou seja, transformação daquilo que eles próprios são, daquilo que nós próprios somos para viver com estas catástrofes. Pronto, foi o melhor que consegui fazer em termos de tempo. Muito obrigada pela vossa paciência.